Bem, galera, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula de hoje, que é destinada à introdução ao estudo do metabolismo dos carboidratos por meio do ciclo de Krebs. E então a gente vai dar prosseguimento, né? Afinal de contas, o que é esse ciclo de Krebs? Então, como a gente já viu na revisão e na aula da semana passada, o ciclo de Krebs ele corresponde à segunda etapa que compõe a chamada respiração celular. Então, é a etapa que procede à etapa da glicólise que a gente viu anteriormente. Mas, assim como a gente viu na aula passada que era a glicólise, então hoje surge uma nova dúvida, já que a gente está vendo uma outra reação. E essa dúvida, logicamente, é: professor Alva, tio P, no final das contas, o que é esse tal de ciclo de Krebs? Né? Então, o ciclo de Krebs ele se caracteriza pelo quê? Primeiro, corresponde ao segundo grupo de fenômenos químicos que compõem a respiração celular, procedendo à glicólise, como eu já tinha dito anteriormente. Em alguns livros, vocês podem ver o ciclo de Krebs nomeado por outra nomenclatura. Né? Ele pode ser denominado de ciclo do ácido cítrico. É a mesma coisa, ciclo de Krebs e ciclo do ácido cítrico. Outra característica, ele se caracteriza por ser um processo que a gente chama de anfibólico. E o que é um processo anfibólico? É aquele que possui reações tanto das vias catabólicas quanto das vias anabólicas, e que almeja a quebra da molécula de acetilcoenzima A, que a gente ainda não viu, né? A gente parou na parte do piruvato. Então, ele vai transformar essa molécula de acetilcoenzima A em duas moléculas de CO2, envolvendo 8 reações químicas, e vai ocorrer na matriz mitocondrial. Então, só aqui a gente já tem algumas informações importantes que já diferenciam o ciclo de Krebs em relação à glicólise que a gente viu na aula passada. Uma primeira característica: o ciclo de Krebs ele é um processo anfibólico. Anfibólico significa que ele desenvolve tanto reações catabólicas quanto reações anabólicas. Semana passada, quando a gente viu a glicólise, a gente viu que ela se caracteriza por ser o quê? Um conjunto de reações estritamente catabólicas. Então, nela não ocorre nenhuma reação do tipo anabólica. Então, essa já é uma característica gritante entre glicólise e ciclo de Krebs. Uma segunda característica gritante é em relação ao seu local de ocorrência. E para isso ficar mais claro para vocês, eu coloquei aqui no próximo slide, deixa eu seguir aqui, pronto. Eu coloquei aqui nesse slide um exemplo de célula eucariótica e uma das suas organelas, que é a mitocôndria. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente estudou a glicólise, a gente viu que ela ocorre no hialoplasma. O que é o hialoplasma? Essa parte azulada daqui, bem clarinho que vocês estão vendo, rodeando essa parte rosada que circula essa parte central, que é o núcleo, certo? Então, essa parte azulada aqui, né, também chamada de citoplasma, é onde ocorre a glicólise. No ciclo de Krebs, não vai ser nessa parte azulzinha que a gente está vendo, que é o citoplasma e aloplasma, que vai ocorrer as reações químicas. Pelo contrário, vai ser dentro de uma organela. Organela essa chamada de mitocôndria. E a mitocôndria, só para a gente relembrar, ela é uma organela que tem por função o quê? A produção de energia para a célula. Então, é uma célula importantíssima. Uma célula não, perdão. A mitocôndria é uma organela importantíssima para as células. Então, glicólise, ela ocorre aqui no citoplasma e o ciclo de Krebs ele vai ocorrer aqui na matriz mitocondrial, que é a parte interna da mitocôndria, certo? Sabendo disso, a gente segue em frente para caracterizar ainda mais esse ciclo, né?
Quais são as outras características que compõem esse ciclo de Krebs? Primeiro, no final de contas, por que ele ocorre? Devido à ação de enzimas livres presentes na matriz mitocondrial, que auxiliam a quebra da ligação química. Então, olha aí um aspecto que é igual entre o ciclo de Krebs e a glicólise. Ambos apresentam o quê? A ação de enzimas para desenvolver as reações químicas que ocorrem em seu processo. Diferenciais do ciclo de Krebs. Existe uma produção muito maior de ATP quando relacionado à glicólise, né? Então, se a gente pudesse fazer uma tabela com as diferenças entre eles, uma primeira poderia ser em relação ao saldo energético. A produção de ATP é maior no ciclo de Krebs e é menor na glicólise. Em relação ao local de ocorrência, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, enquanto que na glicólise ocorre no citoplasma. Outra característica, conjunto de reações. Na glicólise, a gente viu que existe um conjunto de 10 reações químicas, 10 reações metabólicas, para desenvolver todo o seu processo de catálise, enquanto que no ciclo de Krebs são 8 reações. Na glicólise, a gente viu que todas as reações, elas se caracterizam por ser catalíticas, são reações de quebra da molécula. Então, são 10 reações de quebra constante de moléculas de carboidrato. Enquanto que no ciclo de Krebs, a gente tem 8 reações, as quais parte são catalíticas, são reações de quebra, e parte são anabólicas, são reações de síntese de moléculas. Então, a gente pode diferenciar glicólise e ciclo de Krebs, basicamente, nisso daí, e em relação ao produto final. Beleza. Sabendo disso, aí chega a parte que dá medo, né? A gente já viu aquelas 10 reações da glicólise que devem ter assustado vocês, e a gente vai ver quais são essas 8 reações que compõem o ciclo de Krebs. Mas, antes da gente ver essas 8 reações, é importante a gente saber que o ciclo de Krebs, ele compreende 3 conjuntos, 3 grupos, 3 reações químicas. E quais são essas 3 reações químicas? Uma primeira, que converte o piruvato, que é o produto final da glicólise, em acetilcoenzima A. Um segundo, que realiza a oxidação da acetilcoenzima A. E o terceiro, que aí já é considerado um estágio à parte, que é a transferência de elétrons e a fosforilação oxidativa, que vai ser a primeira aula, esse estágio 3, vai ser a primeira aula que a gente vai ter após a realização da avaliação da nossa disciplina. Então, a gente começa a aula de hoje por esse primeiro estágio, o estágio 1. E como é que ele se caracteriza? A gente tem aqui a molécula de piruvato, lembra? O piruvato foi um dos produtos finais da glicólise, que a gente viu na aula passada. E esse piruvato, ele se caracteriza por quê? Por ter 1, 2, 3. 3 átomos de carbono em sua composição. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que esse piruvato, ele vai entrar em contato com uma enzima. Quem é essa enzima? É a enzima complexo piruvato desidrogenase. Ao esse piruvato entrar em contato com essa enzima, o que vai acontecer? Ele vai promover que a coenzima A, aqui presente, ela perca eu ia falar uma molécula, não é uma molécula não. Ela vai perder um átomo, vai perder o átomo de hidrogênio. E esse átomo de hidrogênio, ele vai reagir com a molécula de NAD. E esse NAD, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser convertido em NADH. E isso ocorre
devido à ação de um grupo de coenzimas, que vai estar agindo em conjunto com essa enzima, que é o complexo piruvato desidrogenase. Essas coenzimas são o TPP, lipoate e o FAD. Por meio da interação do piruvato com a enzima e essas coenzimas, o piruvato ele vai perder esse CO2, tá? Perde, e vai dar origem a uma nova molécula, que é o acetilcoenzima A, certo? Então, esse é o produto final desse primeiro estágio das reações do ciclo de Krebs. E aí, uma outra característica importante. A gente viu qual era o metabólito primário, que aqui é o piruvato. A gente viu qual é o metabólito final, que é o acetilcoenzima A e o CO2, que se separa. E aí, a gente viu a enzima, que é responsável por esse fenômeno, que é o complexo piruvato desidrogenase. E a gente viu que essa é uma reação, o quê? Unilateral. É uma reação irreversível. Por que eu sei disso? Porque a seta mostra que essa reação ela tem um único sentido. Então, o que eu poderia colocar na prova? Verdadeiro ou falso? Avalie a seguinte reação química e determine se a preposição abaixo é verdadeira ou falso. Aí a minha preposição seria verdadeiro ou falso. A conversão de piruvato em acetilcoenzima A é uma reação irreversível. Aí você teria que saber, é verdadeiro ou falso? Para ter a certeza se é verdadeiro ou falso, vocês tinham que prestar atenção na seta. A seta, ela está direcionada para um único sentido, né? Aqui da esquerda, que é o piruvato, para a direita, que é o acetilcoenzima A. Então, é verdadeiro. A preposição é verdadeira. Outra pergunta que eu poderia fazer, mesmo estilo. Analise se a preposição abaixo é verdadeiro ou falso. Aí a segunda preposição seria: o metabólito primário da reação de conversão da imagem acima é o acetilcoenzima A, enquanto que o metabólito final é o piruvato. Aí, verdadeiro ou falso? Seria falso, né? Por que seria falso? Porque eu falei que o acetilcoenzima A é o metabólito primário. E não é. É o contrário. O acetilcoenzima A é o metabólito final. E o acetilpiruvato é o metabólito primário. Certo? Então, para vocês responderem, basta vocês prestarem atenção na reação química. O que está acontecendo. Beleza? Então, bora seguir em frente. Esse foi o primeiro estágio para que ocorra o ciclo de Krebs, que é a conversão do piruvato, que é o produto final da glicólise, em acetilcoenzima A. Beleza. Sabendo disso, a gente vai para o estágio 2, que é considerado o estágio do ciclo de Krebs em si. Pronto. Aí, agora sim, esse estágio 2, que vai promover a oxidação do acetilcoenzima A, ele é composto por 8 conjuntos de reações químicas. E quais são essas reações? Essa primeira, a gente tem aqui o acetilcoenzima A, e vocês vão ver que ele vai se unir a outra molécula, que é o oxaloacetato. E o oxaloacetato, né, ele é composto pelo quê? 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. Então, esse acetilcoenzima A, ao interagir com o oxaloacetato, por meio da ação da enzima síntese citrato, vai promover o quê? Vai promover que o H2O ele perca o quê? Um dos seus átomos de hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai se unir à coenzima A. E esse fenômeno vai permitir que o acetilcoenzima A se adere, né, ao oxaloacetato, dando origem
ao quê? A uma nova molécula. E qual é essa nova molécula? É a molécula de citrato. Então, aqui embaixo, eu coloquei de uma forma mais simplificada o que acontece nessa primeira reação química. Então, eu coloquei aqui um composto de 4 carbonos, que é o oxaloacetato, se combina com a molécula de acetilcoenzima A, que é composto pelo quê? Por 2 moléculas de carbono. E por meio dessa interação, vai dar origem ao ácido tricarboxílico, que é o citrato. Então, tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis. Tem 6 carbonos. Beleza? Segunda reação. Beleza, essa já assusta a gente, né? O nosso coração já começa a doer mais forte. Caramba, tem 3 etapas, professor. Calma, gente, que é bem simples. Para dar uma dica, né, quando vocês veem reações assim muito grandes, reparem o primeiro metabólito, que é o citrato, e reparem o último, isocitrato, né? Sempre que tem um produto que tem o nome iso, a gente já sabe que tem algo que é igual. E se é algo que é igual, é porque aconteceu o quê? Fenômeno de isomeria. Isomeria essa que a gente viu lá na aula passada, quando a gente falou sobre glicólise. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a molécula de citrato, que é composta por 6 carbonos, e ela vai interagir com uma enzima chamada aconitase. Então, quando ocorre esse processo de interação com a aconitase, o que a gente está vendo aqui? Esse citrato, ele perdeu uma molécula de água. Ele perdeu H2O. E ele ganha uma nova formulação, que é o cis-aconitato. E esse cis-aconitato, olha o que vai acontecer. Ele novamente vai interagir com a mesma enzima, a aconitase, e o que vai acontecer? Ele ganha uma molécula de água. Anteriormente ele perdeu, e agora ele ganha uma nova molécula de água. E aí, ele vai dar origem a uma nova molécula chamada de isocitrato. E esse isocitrato, ele apresenta a mesma composição molecular, né, a mesma fórmula do citrato. E a gente viu lá na glicólise que quando esse tipo de reação acontece, a gente dá o nome de isomeria. Então, super fácil. É só você reparar quem é o metabólito primário, que é o citrato, quem é a enzima, aqui o metabólito intermediário, que é o cis-aconitato, e o metabólito final, que é o isocitrato. Então, aqui eu coloquei um resuminho, né? A molécula de citrato, que apresenta 6 carbono, aqui presente, é o nosso metabólito primário, sofre isomeria por meio da ação da enzima aconitase, que promove sua desidratação, que é essa primeira reação aqui, e posterior hidratação, olha ele aqui sendo hidratado, dando origem à molécula de isocitrato. Então, eu poderia perguntar na prova para vocês assim, eu ia colocar essa fórmula e eu ia perguntar, verdadeiro ou falso? Na imagem presente na questão, é correto dizer que o citrato, ao ser convertido em isocitrato, sofre isomeria. Aí a gente teria que ver, né? Como é a sua formulação inicial e como é a sua formulação final. Então, a gente repararia que sim, é verdadeiro. Uma segunda pergunta que eu poderia fazer. Verdadeiro ou falso? O cis-aconitato corresponde ao metabólito primário desta reação química. Vocês responderiam falso. O cis-aconitato, ele corresponde ao quê? Ao metabólito intermediário. O primário é o citrato e o final é o isocitrato.
Próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Tanto o citrato, que é o metabólito primário, quanto o isocitrato, que é o metabólito final, se caracterizam por ter o mesmo quantitativo de átomos de carbono em sua composição química. Aí a gente teria que contar, né? Um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. Então, verdadeiro. Já o isocitrato, ó, um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. Então, verdadeiro. Então, reparem que as perguntas que eu vou fazer na prova é tudo com base na formulação da reação química que está acontecendo. Então, é só você reparar. Eu já vou dar todos os dados para vocês. Eu vou dizer qual é o nome do metabólito, qual é o nome da enzima. Vai bastar vocês interpretarem o que está acontecendo na reação. Terceira reação. Espera aí que eu não estou conseguindo mudar o slide. Opa, consegui. Pronto. Terceira reação. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem a molécula de isocitrato e ela vai interagir com uma nova enzima. Essa enzima é o isocitrato desidrogenase. Então, o que vai acontecer? O NAD, o que vai acontecer? Ele vai, o quê? Interagir com a molécula de hidrogênio. E nesse processo, o que vai acontecer? O isocitrato, ele vai perder um carbono. E não vai ser só o carbono, ele vai perder dois átomos de oxigênio. Então, esse carbono e o oxigênio vão interagir e vão dar origem ao CO2. Então, como está havendo a perda de CO2, a gente disse que ocorreu um processo de descarboxilação. Falando de uma forma mais bonitinha, bora ver aqui, o que aconteceu nessa reação? A molécula de isocitrato, que é o nosso metabólito primário, que apresenta 6 carbonos, por meio da enzima isocitrato desidrogenase, perde 2 átomos de hidrogênio e sofre descarboxilação, dando origem a uma molécula de alfa-cetoglutarato, que apresenta 5 carbonos em sua composição, além de dar origem, claro, já que ele sofreu descarboxilação, a uma molécula de CO2. Então, o que eu poderia colocar na prova? Verdadeiro ou falso? Na reação apresentada na figura, tem-se que, como metabólito secundário, tem-se 2 metabólitos, e como metabólito primário, tem o isocitrato. Aí vocês iam falar verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São 2 metabólitos finais, o alfa-cetoglutarato e o CO2, enquanto que o metabólito primário é o isocitrato. Verdadeiríssimo. Quarta reação. Temos lá o alfa-cetoglutarato, que foi o produto final da reação anterior, né? Um dos produtos anteriores, né? Porque também teve o CO2. E ele vai interagir, com a nova enzima, que é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. E o que vai acontecer aqui? A coenzima A, que está lá dando sopa na matriz mitocondrial, ela vai perder o seu átomo de hidrogênio para uma outra molécula, que é o NAD. E por meio dessa interação, ela vai dar origem ao que a gente chama de NADH. Ao isso acontecer, a molécula, né, um metabólito primário, que é o alfa-cetoglutarato, ele vai sofrer um processo de descarboxilação. Como é que eu sei que ele sofreu descarboxilação? Porque está mostrando aqui que ele perdeu uma molécula de CO2. Então, como metabólito primário, a gente tem o alfa-cetoglutarato
E dessa reação vai se originar dois metabólitos finais, né? O primeiro, que é o succinil com enzima A, e o segundo, que é o CO2. Então, deixa eu ver. O que eu poderia perguntar? Verdadeiro ou falso? Na reação apresentada na imagem, é possível, com base na análise da reação apresentada na imagem, é possível afirmar que o metabólito primário sofre dois processos consecutivos de descarboxilação. Verdadeiro ou falso? Aí vocês responderiam, falso. Por que eu sei que é falso? Porque só tem um CO2 aqui, mostrando que se separou do alfa-cetoglutarato. Então, se só é um, não foram duas reações de descarboxilação seguidas, foi apenas uma reação. Então, essa afirmativa seria falsa, certo? Quinta reação, aí já, complicou um pouquinho mais. A gente tem o succinil com enzima A, e ele vai reagir com o quê? Com a enzima nova, que é o sucinto com enzima A sintase. E o que vai acontecer? A gente tem uma nova molécula com dois fosfatos que vai se unir com um fosfato inorgânico que está lá dando sopa na matriz mitocondrial. Então, ao ocorrer isso, vai dar origem a uma nova molécula, que é o GTP, que apresenta um quantitativo de fosfato maior do que o GDP. Mas só que tem um grande problema, é que a energia oriunda do GDP não é capaz de produzir a energia necessária para que a célula possa realizar as suas reações químicas. Então, ele vai ter que ser convertido posteriormente, não vai ser agora, em ATP, que é adenosina trifosfato. Mas não é agora que isso acontece, tá? E aí, esse processo vai permitir também que haja o quê? A produção, né, a inserção de uma coenzima A. E isso vai fazer com que surja uma nova molécula, um novo metabólito, que é o succinato. Então, eu coloquei aqui nas observações, né, entrada dessa molécula de GDP com o fosfato inorgânico e a liberação da coenzima A. E o succinil, coenzima A, que é o metabólito primário, ele vai liberar energia para a coenzima A, originando o succinato. Aí, o que eu poderia colocar como pergunta na prova? Verdadeiro ou falso? O GDP e o GTP, tá? GDP, D de dado, e o GTP, T de tatu, apresentam maior quantitativo de energia quando comparado ao ATP. Falso. ATP, que é a adenosina trifosfato, tem muito mais energia do que a guanina trifosfato aqui representada e a guanina difosfato aqui representada. Sexta reação. Na sexta reação, a gente tem aqui o metabólito primário, que é o succinato. Ele interage com uma nova enzima, que é o succinato desidrogenase. E desse processo, a gente tem que uma molécula de FAD vai interagir com duas moléculas de hidrogênio. E esse processo vai permitir que se forme um novo metabólito, que é o fumarato, certo? Uma coisa, gente, que eu acabei me esquecendo de falar nas outras reações, né? A gente reparar o sentido das reações. Então, essa sexta reação é uma reação reversível. O fumarato, ele pode voltar a ser succinato. Vamos para a próxima reação. Sétima. O fumarato, o que vai acontecer? Ele vai ganhar uma molécula de hidrogênio.
ele vai interagir com a molécula de hidrogênio que está ali presente na matriz mitocondrial. E ao isso acontecer, a união do fumarato com essa molécula de hidrogênio vai dar origem a uma nova molécula, né, que é o molato. E essa reação ela é reversível. Esse molato pode dar origem a um fumarato, pode voltar a ser fumarato, melhor falando, e o fumarato pode voltar posteriormente a ser o malato, certo? E a última reação, a oitava, é aquela que transforma o malato em oxaloacetato. Então, como é que ela se caracteriza? O malato, aqui presente, ele vai interagir com a enzima, que é o malato desidrogenase, e vai interagir com a molécula de NAD, que está lá dando sopa na matriz mitocondrial. Então, esse NAD, ele vai interagir com um átomo de hidrogênio e mais outro átomo de hidrogênio que estava presente no malato. E vai dar origem ao oxaloacetato. Eu não sei se vocês lembram, mas se a gente voltar lá para a primeira reação desse estágio 2, vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O produto final da última reação foi o oxaloacetato. E o oxaloacetato, ele foi apresentado para a gente na primeira reação aqui do ciclo de Krebs. Então, é por isso, deixa eu vir aqui para a imagem, mais para frente, mais para trás, perdão, aqui. É por isso que a gente chama essa etapa de reação de ciclo de Krebs, porque a gente tem lá o acetilcoenzima A, que interagiu com o oxaloacetato, ele vai sofrer uma série de 8 reações para dar origem a uma nova molécula de oxaloacetato. E essa nova molécula de oxaloacetato, ela vai interagir com novas moléculas de acetilcoenzima A, que venham a surgir da quebra de outras moléculas de glicose que venham a entrar dentro das células. Então, é um movimento cíclico. Quando a gente estudou a glicólise, que está aqui em cima, ela não é um fenômeno cíclico. Ela é um fenômeno retilíneo. Ela segue num sentido único, o que não ocorre aqui no ciclo de Krebs. Ele é um ciclo. Ele vai ocorrer continuamente, certo? Então, esse é o grande barato do ciclo de Krebs. Ele sofre 8 reações em seu estágio 2, e o produto final vai ser o oxaloacetato, que foi um dos produtos primários que a gente viu lá no início da reação. Ok? Então, galera, como eu comentei com vocês no grupo do WhatsApp, hoje seria a nossa prova, mas como teve o congresso online de Química, eu vou adiar a prova para a semana que vem. A semana que vem, a gente vai ter uma aula ao vivo, das 17h30 às 8h30, onde a gente vai fazer uma atividade de revisão. Então, eu vou bolar um roteirinho, um roteiro de estudo com as questões, vou disponibilizar para vocês estudarem, e na aula que vem, que vai ser nossa aula ao vivo, eu vou corrigir essa atividade com vocês. Aí eu já vou fazer as questões no estilo de como eu faria na prova. Aí já fica mais fácil para vocês entenderem. Mas você já tem uma noção, né, de como é que eu vou colocar na prova. Vai ser a reação química lá, e eu vou pedir para vocês interpretarem o que está acontecendo. E já vou fornecer todas as informações para vocês. Eu vou dizer qual é o nome do metabólito primário, vou dizer qual vai ser o nome do metabólito intermediário, caso exista, vou dizer qual é o nome do metabólito final, vou dizer o nome da enzima, o nome das coenzimas que estão presentes, e eu vou pedir só para você interpretar o que está acontecendo naquela reação. Eu não vou pedir para vocês gravarem nenhum nome de enzima, nenhum nome de metabólito, porque eu particularmente eu considero muito desumano fazer isso com o aluno, né? Se vocês quiserem saber mais, aí vocês
corre atrás de um mestrado, de um doutorado em bioquímica. Mas para vocês, agora na graduação, para mim, o importante é vocês saberem interpretar o que está acontecendo na reação química, o que está acontecendo na reação metabólica que está sendo apresentada para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou fazer o roteiro de estudo, vou disponibilizar para vocês. Quando eu fizer isso, eu vou avisar no grupo do WhatsApp. Então, bons estudos, tentem realizar atividade, e semana que vem eu faço a correção com vocês. Depois que a gente fizer a correção, eu disponibilizo a prova, e eu vou dar uma semana para vocês realizarem a mesma. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, bom descanso, bons estudos, boa semana, e até semana que vem, ao vivo. Eu vou entrar no WhatsApp antes para relembrar vocês que a aula é ao vivo e ela vai acontecer pelo Google Meet. Beijos, abraços e até lá. Tchau.